de volta e hoje eu vim conversar com vocês um papo super descontraído, super sincero, do porquê que eu resolvi dar uma pausa nas redes sociais, mas especificamente falando do Instagram. É um assunto que tem repercutido muito aqui nos últimos meses nessa rede social que é o YouTube, de várias pessoas se desconectando mais das redes sociais, mas o queridinho, a rede social queridinha aí da galera é o Instagram. E eu estou inclusa numa dessas pessoas. Por quê, gente? Eu sentia que o Instagram, ele estava me consumindo mentalmente, sugando assim as minhas forças de uma maneira que eu não consigo expressar em palavras para vocês. Mas todas as vezes que eu entrava no Instagram, mesmo que fosse para postar um story do meu devocional ou de alguma paisagem bonita que eu queria compartilhar com o pessoal, eu perdia mais de uma hora. Eu não conseguia apenas postar e sair. Não, eu continuava lá, a gente ia lá no explorar e ficava rolando a tela. Gente, rolando a tela. Quando eu me dava conta, eu já estava mais de uma hora e meia no Instagram, perdendo tempo. E, gente, quando eu saía do Instagram, eu ficava assim no loop de baixa autoestima, de comparação, de medo, de raiva, porque eu não tinha vida daquele pessoal que postava uma vida perfeita, sabe? E é por isso que eu decidi sair, fugir dessa rede social que estava mesmo me esgotando psicologicamente. E isso refletia na minha saúde física também. Confesso pra vocês que o Instagram me tomando esse tempo todo em uso, gente, porque eu não sei se eu consigo mostrar aqui pra vocês, mas o meu tempo de uso no celular, que é esse celular que eu tô usando, né? Ele tava de 6 horas por dia. Quando eu me toquei, eu abri, né, o tempo de uso de celular, principalmente do Instagram, era de 3, 4 horas por dia. Mesmo, né, que eu trabalhe com o Instagram, porque eu desativei o meu mesmo pessoal. Mas eu tenho o Instagram da minha loja, mas eu coloquei lá um tempo de uso de 1 hora somente, que é para eu entrar, postar os conteúdos da minha loja e sair novamente, tá? Mas quando eu olhei que eu estava 6 horas do meu dia, gastando 6 horas da minha vida no celular, eu me dei conta do porquê que eu andava frustrada, o porquê que eu andava desanimada, o porquê que eu andava com preguiça, o porquê que a minha vida, eu não achava uma vida tão divertida, tão agradável. Era porque eu ficava me comparando com a vida de outras pessoas, as vidas perfeitinhas, como eu falei pra você, que não existe. O Instagram, a gente posta o que a gente quer. A gente não vai postar a gente triste, a gente não vai postar os nossos relacionamentos quando são frustrados, a gente não vai postar quando a gente está doente, né? Às vezes as pessoas postam, mas isso faz parte também do conteúdo delas e não fazia parte do meu, que era postar mais sobre devocional, vida saudável, essas coisas e afins, tá? Isso foi um dos motivos, a comparação, e quando eu comecei a me sentir improdutiva também, foi um super gatilho para eu poder me afastar e sair dessa rede social, né? Eu comecei com um mês e hoje eu acredito que tem uns 11 dias apenas. E o tanto que a minha vida mudou, o tanto que eu consigo ver beleza na minha vida, na minha rotina comum de dona de casa, de estudante, de esposa, de empresária, que eu tenho uma loja online de cosméticos e maquiagens. E o tanto que eu vi e vejo beleza na minha vida, eu consigo parar, observar as coisas que para mim antigamente eram fúteis. Não via beleza nessas coisas, como ouvir um canto de um pássaro, como ver, olhar para o céu, ver ele azul, como acordar de manhã e ser grata a Deus por mais um dia, porque para mim eu tinha que viver aquela vida espetacular que o Instagram mostrava para mim das outras pessoas. Se eu não tivesse aquilo, eu não era feliz. Gente, isso aí traz uma infelicidade terrível para nossa vida. E é por isso que eu resolvi, eu não sei se eu vou voltar mais para o Instagram, porque até agora está maravilhosa a minha vida sem ele, né? Eu confesso que às vezes eu ainda dou uma roubadinha por causa do Instagram da loja, mas eu tenho que me policiar mais sobre isso. Outra coisa também que eu senti, gente, quando eu me dei conta de que o Instagram estava assim me prejudicando, gente, eu me senti mais burra, confesso. Eu me senti muito distraída. Eu sempre fui uma pessoa não inteligente, mas
que tinha uma facilidade em aprendizado, tá? Sempre gostei muito de escrever, muito, gente, eu adoro escrever. Até então eu tenho bem que o roteiro desse vídeo que eu escrevi à mão, né? Porque eu adoro, mas eu tava me sentindo muito distraída e com uma dificuldade de aprendizado. Mesmo lendo livros ou estudando a faculdade que eu faço, estudando as aulas, gente, não fixava nada na minha mente. Nada, nada, nada. É como se o meu cérebro fosse acostumado, já estivesse acostumado com aqueles vídeos rápidos, sabe? Que tu fica num loop infinito assistindo e no final de tu passar 2 horas no Instagram, na rede social, tu não lembra de absolutamente nenhum vídeo. Nenhum conteúdo de 1, 2 minutos que tu leu, que tu viu, né? Tu não se lembra. Outra coisa, gente, muito, assim, muito forte dessa rede social, do Instagram, é que o nosso cérebro, ele aprende a somente assistir, ter paciência para vídeos curtos. Os vídeos do Instagram, os vídeos aqui do YouTube, eu estava colocando em 1,5 ou 2,0, porque eu não estava conseguindo assistir um vídeo de 10 minutos no tempo, né, de fala da pessoa normal. Eu tinha que acelerar e ficava aquilo, da pessoa falando tão ligeiro. E no final eu não lembrava de nada, porque eu estava impaciente, não conseguia assistir um vídeo de 10 minutos sem acelerar o vídeo para terminar mais rápido. Eu me dei conta que a vida não é em 2x, que a minha vida não é em 1,5. Até no WhatsApp também eu fazia isso com os áudios, porque eu estava impaciente e não estava conseguindo ficar 1 minuto ouvindo um áudio de uma pessoa sem estar no 2x, no 1,5. E isso é muito prejudicial para o nosso cérebro, para a gente mesmo, porque a nossa vida, gente, na vida real não é no 2x nem no 1,5, é no 1.0, é no tempo real mesmo que a gente vive. E esse também foi um dos motivos que me fez querer sair mesmo do Instagram. Ainda não deletei a minha conta, não sei se farei isso. Eu vou ficar pelo menos um mês a 2 meses aí analisando como é que vai ser, mas provavelmente, gente, mais certeza de eu querer mesmo sair. Gente, desculpem a oscilação de luz, é porque eu acho que é 9h30 e a luz fica oscilando quando as nuvens ficam passando, tá? Pelo sol, aí fica mais claro, mais quente a luz e depois mais fria. E agora eu vou falar um pouquinho do que essa pausa me ensinou, o que essa pausa de Instagram em poucos dias trouxe pra mim. Eu me senti muito mais produtiva e comecei a ver beleza na vida, como eu tava falando pra vocês. Eu acordo cedinho, acordo 5 horas da manhã, né? Não porque eu tenho necessidade de sair para trabalhar, gente, não. Graças a Deus eu trabalho em casa, mas eu prefiro acordar cedo, 5 horas da manhã, para fazer meu devocional, cedo, em silêncio, antes de começar a ter barulho de carro, de moto na rua, de pessoas. E quando eu tava usando o Instagram, eu acordava às 5 horas da manhã e postava aqui a fotinha devocional do dia. Pronto, depois daquilo eu não saía mais do Instagram. Não terminava o meu devocional. E depois que eu saí do Instagram, eu não tenho mais aquela preocupação de ter que postar que eu estou fazendo meu devocional para as pessoas verem que eu estou fazendo e ficar lá. Depois não conseguir mais sair, perder 1 hora e perder o horário do meu devocional, da leitura bíblica, da oração. Hoje não. Hoje eu não tenho essa preocupação de postar para ninguém ver. Então eu faço meu devocional, minha adoração, minha leitura bíblica, meu estudo bíblico, anoto o que eu tenho de anotar, faço a minha oração, termino e pronto, gente. Sem essa preocupação de ter que postar e, né, consequentemente ficar lá na rede social perdendo tempo. E, gente, foi nesse silêncio digital, se é que eu posso falar assim, nesse silêncio digital do Instagram, que eu percebi o quanto a minha mente estava precisando de descanso. Eu tô olhando para ali para ver o tempo, tá? Eu tava me sentindo esgotada, sobrecarregada. E eu me dei conta que o Instagram estava acelerando esse processo e piorando essa minha ansiedade. E depois que eu saí, gente, dessa rede social, que parei de ficar com aquela preocupação de postar. Porque o Instagram é assim, se você não posta, você não faz. Se você não posta que tá indo para a igreja, posta uma foto que tá lá na igreja, você não foi. Se você não posta uma foto lendo a Bíblia, você não lê. Se você não posta lendo um livro, você não tá lendo, né? Se você não posta que está saindo com o seu namorado, seu marido, é porque você não sai, você não tem uma relação boa. Então, a gente que usa Instagram e quando tá viciado, a gente precisa ter essa necessidade de se sentir validado, de postar as coisas da nossa vida, né? Isso é muito prejudicial, tá?
E pra mim foi um livramento de Deus, gente, dessa pausa no Instagram. Eu tava realmente precisando disso. Aí eu quero deixar aqui 3 perguntinhas pra você fazer a si mesmo e se responder mesmo mentalmente falando. 3 perguntinhas pra você. Então vamos lá. Como é que tá o seu tempo nas redes sociais? Na configuração do nosso celular, de qualquer celular, do iPhone, que é isso que eu tô gravando, do Android, tem uma seção aqui em configurações que é bem-estar, né? Que você consegue ver, ou então o tempo de uso do celular. Todos os aplicativos têm. Olha, hoje no meu celular são 9h30, eu usei 6 minutinhos, não sei se vai dar pra ver. 6 minutinhos só de celular, que foi respondendo os meus pais e a minha irmã, que é as únicas pessoas que eu falo, né, minha família, no WhatsApp, que é o que eu tô mais usando agora no momento. Mas como é que tem sido? Você já entrou na configuração, já verificou a sua quantidade de horas que você passa nas redes sociais? Entra, analisa e vê se você precisa também dar essa pausa, tá? Outra pergunta que eu quero fazer pra você. O que é que você sente depois que você consome muito conteúdo? Você se lembra de alguma coisa? Você lembra de algo que você viu, daqueles vídeos tão rapidinhos, dos stories que você leu? Provavelmente você não vai lembrar. E quando a gente sai, gente, desse looping aí de ficar vendo vídeos e stories e infinitamente coisas diferentes, conteúdo diferentes uns dos outros, você não vai se lembrar de absolutamente nada. Então analise como é que eu saio do Instagram. Eu saio para baixo, eu saio triste, com a minha cabeça pesada. A gente sempre quando sai desse looping aí de Instagram ou até do TikTok também, né? Que são esses vídeos rapidinhos, a gente sai com... A gente teve um nível de dopamina tão alto, tão gritante que a gente sai, a nossa dopamina ela desce tanto que a gente fica com ansiedade, a gente fica triste, né? Melancólico, gente, isso é terrível. Então analise aí como é que tem sido quando você sai, né? Da rede social, do aplicativo, como é que você se sente. E também, a última pergunta é se vale a pena dar uma pausa de vez em quando, pelo menos de um mês, para dar esse descanso para sua mente, para você se sentir mais alegre, ver beleza na sua vida. Porque a beleza na sua vida, a beleza na sua rotina, a gente às vezes não vê porque a gente só vê vida perfeita nas redes sociais e acaba pensando que a nossa não é boa, né? Então, faz aí uma análise da sua vida, da sua rotina nas redes sociais. Eu falo do Instagram porque foi a rede social que eu saí, porque o TikTok eu quase não uso. Eu uso mais para pegar vídeos para usar no Instagram da minha loja, né? Mas o que me sugava muito mesmo era o Instagram. E é por isso que eu resolvi dar essa pausa. E pra mim até agora tem sido maravilhosa. Como eu falei, não sei se vou voltar, mas veremos futuramente. Talvez você possa estar se sentindo exausto ou exausta. E pode ser o feed do Instagram que esteja adoecendo você. Então faça essa análise. Veja se necessário se não é necessário dar uma pausa. Não definitiva. Não sair da rede social se você gostar muito, mas dar uma pausa, sabe? Veja, faça essa análise. Sente, observe como é que tem sido o seu tempo nas redes sociais. Inclua todas, até o YouTube aqui também, tá? E veja se você não está sendo sugada mentalmente, fisicamente por elas, tá bom? E esse é o vídeo de volta, né? Pra cá pro YouTube. Gente, eu já pausei esse canal e reativei tantas vezes. Dessa vez espero que eu possa me comprometer comigo mesma para que eu possa continuar, que eu tenho muitos assuntos legais aqui para falar com vocês, muitas coisas que eu aprendi nesse tempo. Fiquei 2 anos aqui sem YouTube, estudando, trabalhando, e eu tô aqui de volta, né, para ajudar vocês de alguma maneira, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui o que é que vocês acham, se vocês vão fazer essa pausa, se não. Se você já saiu do Instagram, me conta como é que tem sido a sua vida depois de sair do Instagram, que vai ser muito importante para mim também saber de vocês, né? O que é que vocês acham, o que é que vocês pensam, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.